de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico da sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que tem vida sobre a terra, e descansou no 7º dia dessa primeira semana. Assim ele estabeleceu o sábado como perpétuo monumento comemorativo da sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem de Deus, como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuísse-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi concluído, era muito bom, proclamando a glória de Deus. A criação. O relato bíblico é simples. Obedecendo à ordem criadora de Deus, os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há apareceram instantaneamente. 6 dias apenas bastaram para que a terra, sem forma e vazia, se transformasse num viçoso planeta pululante de espécies animais e vegetais. Perfeitamente desenvolvidas, o nosso planeta foi decorado com cores, formas e fragrâncias bem definidas, puras e agradáveis, combinadas com um bom gosto e uma exactidão de pormenores e de funcionalidades inexcedíveis. Depois Deus descansou, deteve-se para assinalar o acontecimento, para apreciar aquilo que criara. A beleza e majestade daqueles 6 dias seriam para sempre recordados, porque ele se deteve. Recapitulemos no relance o relato bíblico de que foi o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava envolta em águas e escuridão. No primeiro dia Deus separou a luz das trevas, chamando à luz e às trevas noite. No segundo dia Deus fez separação entre as águas e a atmosfera da água que cobria a terra, para criar condições favoráveis à vida. No terceiro dia reuniu as águas num lugar para que houvesse o mar e a terra seca. Depois revestiu as costas, os montes e os vales. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Gênesis, capítulo 1, versículo 12. No 4º dia Deus estabeleceu o sol, a lua e as estrelas, para sinais, para estações, para dias e anos. O sol deveria governar o dia, a lua e a noite. Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 16. Deus criou as aves e a fauna marinha no 5º dia. Criou-as conforme a sua espécie, o que indica que os seres que criou se reproduziam segundo regras determinadas, de acordo com a natureza de cada espécie. No 6º dia, criou as formas superiores de vida animal. Produz à terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Finalmente, criou a toda a criação. Deus fez o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus viu tudo o que tinha criado, e eis que era muito bom. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca.
E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã um dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. Foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o fez, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Agora podes dizer a tua mulher. Depois podes escrever aí.